vai ser severo a variabilidade climática, né, como eu estava mostrando para você aqui agora. E uma questão preocupante, que voltando à questão desse ano, Fernando, né? Se configurar uma condição mais quente, de quase 2 graus e menos chuvas, isso pode levar a um outro impacto, que são as queimadas. Todo mundo lembra do ano passado? Sim. Um solo mais seco, temperatura mais elevada, não está chovendo. Isso pode levar ao quê? Qualquer fagulha, qualquer queimada vai levar o fogo. E o fogo vai levar a fumaça. Então, assim, desde já tem que haver uma prevenção, uma ação governamental. Quando eu falo governamental, eu quero abrir um parênteses aqui. Isso é para toda a comunidade, não só para o gestor, como também moradores, né, a população. Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Tem por objetivo divulgar assuntos na área de ciência, tecnologia e inovação. Hoje nós teremos uma excelente entrevista aqui com o professor Francis Wagner, que é um especialista na área de meteorologia, e nós vamos falar aqui de um modelo matemático desenvolvido, que surgiu um projeto maravilhoso, que faz previsões meteorológicas com uma antecipação de 3 meses. Isso para ajudar diversos segmentos da economia. Fique conosco. Então, pessoal, nós estamos aqui com o professor Francis Wagner, doutor na área de meteorologia. Para quem não sabe, meteorologia é o campo da ciência que faz previsão meteorológica, né? Mas, professor, quem é o professor Francis Wagner? Olá, bom dia para todos. Eu sou Francis Wagner Correia, professor da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de Meteorologia, e eu coordeno o Laboratório de Modelagem Climática da UEA. Muito bem. Professor, para os leigos aqui, para quem não entende, qual a importância da meteorologia para a nossa vida em geral? Bem, hoje, né, a meteorologia ela tem um papel fundamental em várias áreas da ciência, da economia, planejamento, educação. Observa que tudo que você vai ter que fazer hoje depende do tempo, né? Para planejamento de safras, plantio, agropecuária, a saúde, a economia, o turismo e para a parte de produção industrial também. Professor, o que a meteorologia tem a ver com, por exemplo, transporte de barco? As pessoas no Amazonas dependem muito do tráfego naval, vamos dizer assim, né? Qual a importância dela para, vamos dizer assim, o transporte de cargas marítimas? Então, aqui na região amazônica, né, grande parte dos insumos que chegam no polo industrial vem pelo rio, né? Passa ali, sai da Ásia, canal do Panamá, entra na foz do Amazonas e chega até Manaus. Então, o planejamento, a previsão meteorológica e hidrológica da questão climática, chuva, temperatura, nível do rio, vazão, é de fundamental importância para o planejamento estratégico da chegada de insumos para o Amazonas. Então, uma boa previsão do nível do rio, a fim de que o navio possa entrar no Amazonas e chegar até Manaus, é de fundamental importância para o polo industrial. No ano passado, acho que foi no ano passado, nós tivemos uma grande seca, né? 2020, a maior da história. A maior da história. E todos nós aqui, todo amazonense foi testemunha do grande sofrimento que o Estado passou como um todo. O senhor tem já um trabalho que o senhor começou a realizar em termos de previsão, né, do tempo. Como é que está esse trabalho? Como foi a origem desse trabalho? Então, na realidade, é uma história bem interessante, né? Tudo começou com um sonho que nós sonhamos em 2016, né? No qual nós implantamos na Universidade do Estado do Amazonas o chamado Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre. Esse laboratório ele foi financiado com recursos da FAPESP, FAPEAM, a ANA, NCTI e outros órgãos governamentais. E naquela época, em 2016, o objetivo, Fernando, era estudar os impactos das mudanças climáticas futuras na questão dos recursos hídricos na bacia amazônica, como chuva, nível do rio, o impacto na agricultura, a pecuária, na saúde, etc.
Então, o laboratório foi criado com esse intuito, né? E também desenvolver aqui na região amazônica modelos matemáticos capazes de simular o clima e as suas variações. Também modelos hidrológicos capazes de simular os processos do rio, como o nível do rio, a vazão, a inundação. Aí depois vieram os modelos de inteligência artificial, aprendizado de máquina e o mais importante, o laboratório ele forma aluno a nível de graduação, meteorologia, mestrado e doutorado em clima e ambiente. Então, em 2016, esse era o foco do laboratório. Mas, com o advento da maior seca da história no Amazonas, onde o nosso Rio Negro em Manaus atingiu a cota de 12,70 metros, né, houve uma demanda enorme de um parâmetro, de uma ferramenta que pudesse apoiar o gestor público na prevenção desse desastre. Foi quando a OEA foi acionada pelo governo estadual e nos pediu o apoio de botar toda a ferramenta que o laboratório está disponível hoje para fazer esse prognóstico, né, de previsão. E aí nós sentamos com nossa equipe de trabalho e configuramos, adaptamos os nossos modelos matemáticos, climáticos, hidrológicos para fazer uma previsão no horizonte de 3 meses para frente. Posso falar um pouco desse prognóstico? Por favor. Então, basicamente, né, como é que é feito esse prognóstico? Toda semana o LabClim ele coleta tudo que é informação local, nacional e internacional de clima, como temperatura, a umidade, o vento, a pressão atmosférica e outros parâmetros. Nós alimentamos um modelo matemático chamado Modelo Climático Global, que foi desenvolvido dentro do laboratório. Esse modelo climático global, ele alimenta um modelo um pouco mais restrito à América do Sul, com alta resolução, e esse modelo vai produzir os parâmetros como temperatura do ar, a precipitação, o nível do rio e etc. E finalmente esse modelo matemático, ele vai alimentar um modelo chamado modelo hidrológico de grandes bacias. O que faz esse modelo hidrológico? Ele simula o nível do rio, a vazão e a área de inundação na bacia amazônica. Então, todo esse suíte matemático de previsão foi desenvolvido por um aluno de doutorado e mestrado da Universidade Estadual do Amazonas e ficou disponível para fazer as previsões. E daí, então, em 2023, com a seca, nós começamos a produzir rotineiramente os prognósticos de chuva, temperatura, vazão e nível do rio para a bacia do Rio Madeira. Professor, isso então, nós vamos ter previsões de 3 meses, né, na frente, tanto para secas como enchentes e chuvas de modo geral, né? Exatamente. As pessoas precisam entender que a importância dessas previsões está, por exemplo, no planejamento de governo, no planejamento de indústria. Uma pergunta, o que impacta, por exemplo, o Polo Industrial de Manaus, essas previsões de secas ou grandes cheias? O que impacta? O impacto é muito intenso, né? Em que sentido? Como eu falei lá no início, praticamente o que alimenta o polo industrial aqui em Manaus, os insumos, eles vêm pelo rio Amazonas, até chegar a Manaus, né? Então, se nós tivermos uma previsão de qualidade, né, climática, desses parâmetros como, por exemplo, o nível do rio, a vazão, isso vai garantir que as empresas possam se planejar para garantir que os seus insumos, os navios, cheguem até Manaus de forma segura. Ou, por exemplo, desculpa a sua interrupção, vamos supor que haja a previsão de uma grande seca. A empresa, ao se planejar, antecipa, ela se consegue antecipar parte dessa produção, para que no momento dessa vazante, que não vai receber mercadoria, ela tenha um suprimento em estoque, vamos dizer assim. Exatamente. Isso é um tipo de ação que a empresa pode ter. Ela sabe muito bem que a grande seca no Amazonas acontece no mês de outubro e setembro. O rio está lá embaixo. Se com esse prognóstico que é dado pelo LabClim está prevendo que teremos uma grande seca esse ano, ela pode antecipar essas ações para garantir que tenha navegabilidade nos rios para poder chegar aos seus insumos. E agora isso é feito rotineiramente pelo nosso laboratório.
E nós sabemos que na seca do ano passado movimentou muito apoio ao interior, porque a percepção de quem desconhece a realidade do interior é sempre assim: o interior é farto, água, peixe, tem muita coisa. Mas quando seca, professor, a realidade é drástica. Cruel. É cruel, né? Cruel. Ano passado, né, foi um drama muito intenso com a questão de comunidades isoladas no Amazonas, né? Os ribeirinhos ficaram isolados, não tinha acesso ao barco, não tinha água para navegar. Então, assim, esse prognóstico também ajuda o gestor público em antecipar ações como, por exemplo, estoque de alimentos, água, remédio e outro mantimento antecipadamente no período mais grave da seca, que é setembro e outubro. Então, se ele fizer isso hoje, né, vai garantir que as comunidades mais remotas do Amazonas possam sobreviver e ter a sua sustentação quando chegar o pico grave das secas. E até não vai... Outras coisas também que impactam muito o regime das águas, por exemplo, o calendário escolar das escolas Também. públicas. Isso aí, educação, vamos dizer, atrapalha muito isso aí, né? Ano passado foi alterado o calendário escolar decorrente da seca severa de 2023. E possivelmente, Fernando, esse ano também, o nosso prognóstico, que daqui a pouco eu quero mostrar para 2024, o alerta é que vamos ter uma outra seca severa. Isso vai impactar o calendário escolar, a questão da saúde, né, e da economia para os municípios. Desculpa aí, professor, então o senhor está dizendo que já nos seus estudos há uma previsão de uma seca muito parecida ao do ano passado? Existe essa possibilidade? Exatamente. Vou mostrar aqui um pouco do nosso boletim. Antes de falar do boletim, só para fechar a parte do laboratório, né? Toda essa modelagem matemática que eu acabei de mostrar para vocês, ela foi validada, né, por meio de publicações científicas de alto impacto. Revista científica de grande impacto internacional, eles aprovaram e validaram o nosso sistema de previsão, né? Legal. Vamos agora mostrar o nosso último boletim, que foi publicado agora no nosso site, LabClim UEA do BR, né? Onde tem aqui o diagnóstico e o prognóstico da seca de 2024. Fernando, o que te mostra dentro do nosso boletim? Vou tentar explicar de forma bem simples para todos os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, nós mostramos o diagnóstico da precipitação. O que é o diagnóstico? É um dado observado mesmo nos últimos 3 meses. Por exemplo, aqui está para março, abril, maio e junho de 2024. Em vermelho que está chovendo menos que o padrão normal. Está vermelho. E em azul está chovendo acima do padrão normal que se espera para a região. Então veja que grande parte da bacia amazônica, aqui em vermelho, a parte central aqui, norte, tem amargado desde outubro do ano passado padrões de menos chuvas, né, na região amazônica. E quando chegou agora em maio e junho desse ano, o padrão mudou negativo para a parte central-sul. Parte central-sul. E essa mudança e esse padrão de menos chuva na bacia amazônica é que tem levado nossos rios como o Negro, o Solimões, o Madeira, está bem abaixo do padrão em relação ao ano passado. Então, desde o ano passado, esse padrão de menos chuvas tem impactado nossos rios, fazendo que estejam hoje abaixo do padrão normal. E agora, esse é o prognóstico. O que é o prognóstico? É a previsão para julho, agosto, setembro e outubro de 2024. De 2024. Em vermelho aqui, ó, dá para enxergar bem, é um padrão negativo, menos chuva. Então o que está mostrando nos nossos boletins? Que até agosto desse ano, a previsão é que vai chover menos na bacia amazônica. As chuvas vão ficar abaixo do padrão normal. Infelizmente, esse é o prognóstico até agosto. E isso também vai ter um impacto severo na questão do nível do rio, da navegabilidade e das vazões. O padrão de chuva é que vai ficar bem abaixo, pelo menos até agosto e setembro. Qual é o prognóstico de temperatura do ar? Temperatura do ar. Em vermelho, um padrão acima do normal,
e em azul o padrão abaixo do normal. Estou vendo, está tudo vermelho. Então, praticamente, até meado de agosto, setembro, o padrão é que teremos temperaturas médias de 1,5 grau a 2 graus em grande parte da bacia amazônica. Principalmente na porção mais central-sul, pegando aqui o sul do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Esse é o prognóstico de temperatura do ar e precipitação do LabClim. Chuvas abaixo da média e temperatura mais elevadas. É por isso que eu digo sempre, quando me perguntam quais são os climas de Manaus, né? Qual é o clima de Manaus, os tempos, né? Aqui é muito quente e pouco quente. Isso. Vai ser isso, né? Muito quente e pouco quente. Nós estamos na região tropical, região que chove muito e temperaturas elevadas, mas está cada ano ficando mais seco e mais quente. Nos últimos 20 anos, Fernando, nos últimos 25 anos, para quem é do Amazonas, você é do Amazonas? Sim, sim. Sabia que nos últimos, 100 anos, um evento extremo acontecia numa escala de 40 a 50 anos. Quando eu falo evento extremo, me refiro à questão de secas e enchentes. Né? Então, esse era o padrão. A cada 40 anos, 50 anos, tinha um evento de seca severa ou enchente severa. Entretanto, nos últimos 25 anos, já aconteceram 5 eventos extremos de seca, 2005, 2010, 2015, 2023, e 4 eventos extremos de enchente, 2009, 2012, 2014 e o último 2021, onde o Rio Negro surgiu sua cota de 30 metros. Então, está ficando mais intenso e mais frequente as variabilidades climáticas na bacia amazônica. Isso que o senhor acabou de falar, professor, serve de alerta para que todos nós já haja uma consciência de educação ambiental em tudo que a gente faça, até de políticas públicas, né? Eu sei que não dá para reverter num curto espaço de tempo algo que a gente vem negligenciando durante muitos anos, né? Mas na sua percepção, assim, que políticas públicas a gente tem que fazer acontecer para que, vamos dizer, não para agora, evidentemente, que construiu isso, quem desconstruiu, vamos falar assim, durante muitos anos, para a gente reverter isso daí vai levar mais 50 ou 100 anos, né? Eu estou imaginando isso, né? Claro, eu acho, na visão do cientista, do professor, que trabalha com a parte de clima, na região amazônica, uma palavra que nós temos que botar em pauta na gestão pública é adaptação. Adaptação. As mudanças climáticas é um fato. É um fato. Você pode dizer, professor Wagner, o que está levando essas secas e enchentes severas numa escala bem menor de tempo? É óbvio, é indiscutível que o clima da Terra está mudando. Quais são as causas disso? O aumento da queima de combustíveis fósseis, desde a era pré-industrial. Isso está levando o planeta a saturar em termos de gás de efeito estufa, que está ficando cada vez mais quente, que está levando aos extremos climáticos, como secas, enchentes, nevascos. Agora, lá na América Central, no Atlântico, o grande furacão está ficando mais intenso. Nevascas, Canadá, Europa, etc. E extremos climáticos. Então, essa mudança climática é inevitável e já está acontecendo. É real. Os governos têm que investir na palavra adaptação, colocar isso em pauta, de que nós temos que preparar a sociedade, preparar o povo para esse novo real. Sim. Novo real. Preparar o quê? O ecossistema, preparar as comunidades, preparar a economia, por exemplo, a saúde e a produção industrial para esse novo momento de variabilidade climática. Uma coisa que a gente comparando a capital de Manaus com outras capitais, um exemplo daquilo que o senhor acabou de falar sobre adaptação. Nós sabemos que existem capitais brasileiras que são bem mais arborizadas do que Manaus. Certo. Por exemplo, então, a título de exemplo, nós deveríamos ter políticas públicas que nos próximos 10, 15, 20 anos, vamos dizer, incentivar mais o plantio de árvores na cidade. Porque a gente sabe que, por exemplo, da região central da cidade, quando você se afasta da floresta, então a sensação térmica é muito pior. Mas tendo uma cidade mais arborizada, eu diminuo essa sensação térmica, né? Exatamente. Um trabalho feito recentemente pelo grupo aqui da meteorologia da UEA,
e foi até uma demanda da Secretaria de Meio Ambiente, nós mapeamos, né, com o meio de estações meteorológicas e com modelos matemáticos, qual era a ilha de calor urbana de Manaus. E nós comparamos dados na área rural, Iranduba, fora de Manaus, com dentro de Manaus, nós alcançamos na média a temperatura de 3,5 a 4 graus dentro de Manaus. Isso acima, é o chamado... né? Acima, né? Acima. Sim. Se nós compararmos Acima. a área rural com a área urbana, 3,5 a 4 graus acima em relação à área rural. Aí você pergunta, mas professor França, por que é tão mais quente dentro de Manaus e na área rural é menos quente? Lá na área rural tem cobertura vegetal. Sim. Lá, toda a energia que chega do sol, ela se converte em evapotranspiração, que a planta libera e faz a temperatura cair. Aqui em Manaus, dentro da área urbana de Manaus, nós temos pavimentos, asfaltos, concreto, que no lugar de liberar, ele absorve. Isso faz com que o calor fique preso e a temperatura se eleve. E dá um desconforto térmico tremendo. E aí vem o feedback. Mais energia elétrica sendo usada, mais ar-condicionado sendo usado, que realimenta o sistema. E o interessante, Fernando, falar com você, nesse trabalho que foi feito está com mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Nós vimos que esse calor ele é mais intenso durante a noite do que durante o dia. A sensação térmica da ilha de calor urbana ela é mais forte à noite do que durante o dia. Por qual motivo? A poluição dos carros. A poluição veicular. Ela coloca fumaça na atmosfera que impede esse calor ser liberado. Aí à noite vem um pico de calor da área urbana. Exatamente. Eu mesmo, a gente viaja, a gente compara, eu sempre gosto de comparar assim, Manaus com outras capitais, e eu percebo assim, tem muitas capitais que são muito arborizadas. Inclusive hoje se fala muito em cidades inteligentes, Smart City, né? Uma das características, por exemplo, que eu encontrei na literatura, eu não vou citar que eu não lembro agora o nome do país, mas a proposta de política pública daquela cidade era que a pessoa pudesse, a 10 minutos caminhando, chegar em qualquer parque. Certo. Então, era uma cidade que tinha muitos parques. E isso possibilita um conforto térmico do morador, né? E a gente vê que Manaus é carente de muitos parques. Então, né? eu acho que eu posso falar aqui, eu morei durante muitos anos em São José dos Campos, interior de São Paulo, onde foi meu doutorado, né? E lá tinha vários bosques dentro da cidade. Quando eu vim morar em Manaus, né, em 2005, eu percebi que aqui em Manaus existia poucas áreas verdes. Poucos corredores de árvore, né? Embora que Manaus está na floresta amazônica, dentro da área de Manaus parece que não tem muita ação para criar parques, corredores de árvores. Quando você abre novos condomínios, áreas habitacionais, não é só construir a casa e o asfalto e a rua. Você tem que criar corredores de árvore para poder minimizar esse calor e tentar dar um conforto térmico para a comunidade. Então, a minha sugestão para o gestor público, né, para os empreendedores, é que repense a questão de Manaus como uma cidade mais agradável e para isso tem que investir em arborização. Quer ver uma coisa? Pegando o seu exemplo, professor, eu sempre cito isso como exemplo, o código de postura do município, eu acho que é lá, e que deve ter o regramento em relação ao tamanho do imóvel que uma imobiliária pode construir. Então imagina que se eu vendo imóveis com um terreno muito pequenininho, só dá espaço para o cara construir uma casa. Mas quando eu vendo um imóvel com um terreno maior, certamente ele vai ter planta ali dentro da casa dele. E pode reparar que a gente está construindo condomínios conjugados, muitas vezes são conjugados, onde você vai ter, malmente, talvez uma árvorezinha no meio ali, e geralmente o estacionamento não é arborizado. Então, quer dizer, tem muita coisa por se fazer em termos de política pública, para, como você falou, né, nós precisamos agora, nesse novo momento que estamos vivendo, nos adaptarmos a essas mudanças climáticas. Né? Exatamente. É o adaptar, porque vai ser severo a variabilidade climática, né, como eu estava mostrando para você aqui agora. E uma questão preocupante, que voltando à questão desse ano, Fernando, né, se configurar uma condição mais quente, de quase 2 graus e menos chuvas, isso pode levar a um outro impacto, que são as queimadas. Todo mundo lembra do ano passado? Sim. Um solo mais seco.
temperatura mais elevada, não está chovendo, que isso pode levar ao quê? Qualquer fagulha, qualquer queimada vai levar o fogo, e o fogo vai levar a fumaça. Então, assim, desde já tem que haver uma prevenção, uma ação governamental. Quando eu falo governamental, eu quero abrir um parênteses aqui. Isso é para toda a comunidade, não só para o gestor, como também moradores, né, a população. Uma questão que eu via muito acontecer é queimar lixo. Era um hábito que o pessoal tinha, né? Não estou falando só do Amazonas, estou falando todo o Brasil. O cara juntou ali a sua rocinha, seu quintal, ele põe ali as folhas e taca fogo e vai para a atmosfera. Isso é um absurdo. Tem que acabar com isso. Não se põe lixo na atmosfera. Então, assim, e aí, com o solo mais seco, temperatura mais elevada e menos chuva, qualquer fagulha na área metropolitana pode levar uma fumaça e um incêndio, que pode levar aquele caos do ano passado que teve aqui em Manaus, onde as fumaças da área metropolitana de Manaus foram advectadas para dentro de Manaus e aí causou doenças, a questão da respiração e etc. Então esse diagnóstico, este prognóstico para 2024 também é algo preocupante. Eu queria mostrar agora também um pouquinho dos rios, pode ser? Pode ser. Então, aqui é praticamente, né, o diagnóstico para o Rio Negro em Manaus, para o Rio Amazonas em Itacoatiara e o Rio Madeira em Humaitá. Nós temos aqui três figuras lá do nosso parceiro da CPRM, SGB, onde nós temos, começando com Manaus aqui, ó. Essa linha cinza aqui, azulada, é o padrão do nível do rio, média de 100 anos, do nível do rio para Manaus, certo? A linha em vermelho é para 2024. Então, se nós compararmos aqui a linha vermelha com o padrão cinza ali, nós temos hoje, né, dia hoje? 8, né? Dia 8, no padrão praticamente da normalidade. Mas se compararmos com 2023, estamos com 1,23 m abaixo do nível do rio. Se configurar a vazante de novo severa, esse rio pode descer bruscamente. Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Então, como eu falei, nós estamos no limiar da normalidade hoje, mas estamos 1,20 m abaixo em relação a 2023. Ele vem se comportando assim desde fevereiro, né? Desde fevereiro. Ali. Né? Lembrando que ano passado ele estava bem abaixo. Ele recuperou agora com a chuva de dezembro, de janeiro e fevereiro. Mas um pouco no limiar do padrão. Isso é preocupante, porque está 1,23 m em relação a 2023, para o mesmo período. Quando você pega Itacoatiara, o Rio Amazonas Itacoatiara, está muito preocupante, porque a linha vermelha está nos mínimos dos mínimos, que é a linha amarela, bem abaixo do padrão normal. E aí estamos 1,30 m abaixo em relação a 2023, que foi a maior seca da história. Se configurar esse padrão aqui, isso pode levar a uma nova seca severa para o período. Preocupante mesmo. Quando nós olhamos lá para o Humaitá, né, o Rio Madeira lá, o Humaitá, a linha vermelha está abaixo do padrão normal da climatologia que a gente chama. E o mais agravante, se compararmos com a seca de 2023, ele está a 2,17 m abaixo em relação a 2023. Então, todos os nossos rios estão em alerta praticamente. Por quê? Estamos 1,5 m a 2 metros abaixo em relação a 2023 da maior seca. Se começar a descer o rio que já está descendo, pode ser que em setembro e outubro tenhamos mais uma nova seca severa na região amazônica. É complicado, professor. Professor, uma pergunta. O senhor falou que tem um aplicativo, que a pessoa pode baixar esse aplicativo e ver as previsões? Então, no LabClean hoje nós temos os boletins. Desculpa, os boletins. O aplicativo, a gente está querendo para o futuro desenvolver um aplicativo legal, para fazer com que o usuário, o gestor, ele possa ter em tempo na mão o nível do rio e o prognóstico nos próximos 3 meses. Entendi. Professor, então onde é que a gente consegue os boletins? São diários os boletins? Diários. Onde é que a gente consegue? Eu vou mostrar aqui para você, Fernando, onde é que está o boletim. Mas antes de mostrar o boletim, me permita
mostrar o prognóstico. Aqui, que eu mostrei foi o diagnóstico. Agora, essa figura que eu vou mostrar para vocês é o produto do LabClean em termos de prognóstico para julho, agosto, setembro e outubro. Aqui é o futuro, certo? Aqui é o prognóstico do nosso laboratório do nível do rio, para o Humaitá no Rio Madeira. A linha verde que está aqui, ó, é o prognóstico, é o nível do rio que se espera no padrão normal. É o nível do rio baseado em observações do que se espera para o padrão normal, a linha verde. E a linha preta é o nosso prognóstico do modelo climático. Então o prognóstico está mostrando que nós teremos aqui, né, o nível do rio bem abaixo do padrão normal nos meses de setembro e outubro. Isso quer dizer que o alerta de estiagem pode antecipar em 20 a 30 dias para o Humaitá. Isso é o prognóstico do LabClean. Não, eu ia dizer assim, nós estamos num bate-papo aqui que, vamos dizer assim, geram preocupações, geram tensões, mas o intuito é justamente causar sensibilização e a gente precisa divulgar cada vez mais para que a gente tenha políticas públicas realmente consistentes, né, professor? Isso. Até que essas políticas públicas, com o tempo, comecem a gente sentir uma adaptação, né, para poder passar por isso. Até lá, eu digo assim, quem vai gostar disso é a empresa de ar-condicionado. É vender só ar-condicionado aqui, né? E nós vamos ter que criar dispositivos até dentro da sua casa, por exemplo, né? Que tipo de ambiente a gente vai ficar enclausurado, né? A gente não vai conseguir suportar ficar... Eu lembro que no ano passado o calor foi tão intenso, até devido à fumaça, que a gente nem conseguia ficar fora da nossa cidade. É horrível mesmo. É horrível. Então, assim, esse é o prognóstico que nós fazemos hoje. Agora, para mim fazer um comentário, Fernando. Professor, você faz só para o Rio Madeira o prognóstico? Hoje, o LabClean só faz o prognóstico do nível do rio, vazão, inundação, para a bacia do Rio Madeira. Aí me pergunte por quê. Porque toda essa modelagem matemática foi preparada, né, lá atrás, calibrado para o Rio Madeira. Por que não fazer para o Rio Solimões, o Rio Negro, o Japurá, o Puru, etc. Porque hoje o laboratório não tem perna para isso. A gente acabou agora um P&D grande, que nos ajudou a fomentar essa plataforma, e estamos hoje à procura de investidores, financiadores, que queiram apoiar o trabalho do laboratório, do LabClean da UEA, para que a gente possa estruturar o laboratório, expandir o laboratório, contratar mais alunos de apoio técnico para fazer a previsão para o quê? Solimões, o Amazonas, Purus e para toda a bacia amazônica. Então, eu faço questão de comentar isso com você, porque várias pessoas me perguntaram, professor, queremos a previsão para os Solimões, do nível do rio, queremos para outras bacias. Estamos tentando agora, a partir de julho desse ano, procurar investidores que queiram nos apoiar no sentido de expandir o meu corpo técnico, expandir a parte computacional do meu laboratório e a estruturação física, né? Hoje o laboratório funciona dentro de uma salinha aqui dentro da universidade, né? E aí a nossa gestão da UEA já nos cedeu um espaço para aumentar esse laboratório, colocar mais gente, um data center para fazer a modelagem matemática, rodar os modelos, colocar um auditório, colocar uma sala de situação para que a gente possa fazer o prognóstico para toda a bacia amazônica. E quem tiver interesse em nos conhecer, vir aqui na universidade, conhecer o nosso trabalho e nos ajudar, é muito bem-vindo. E certamente, professor, que o intuito aqui é a gente divulgar todas essas demandas e conte com a Fundação Muraqui. Mas, professor, de qualquer forma, mesmo que só tenha uma previsão do Solimões, ele é um espelho do que vai acontecer provavelmente com os outros rios, né? O Madeira. Desculpa, o Madeira. Provavelmente ele vai acontecer com os outros rios. De qualquer maneira, a gente já tem algo muito substancial, representativo, que vai incentivar novos investimentos. Exatamente. Então, sobre o boletim, eu não sei se você quer... Então, o boletim... Como é que um cidadão comum consegue ter acesso ao boletim? Exatamente. Então, desde o ano passado,
nós geramos boletins para o público em geral, né? Nós estamos no 6º boletim, que é desse ano 2024, né? E você pode acessar o boletim por meio do nosso site, LabClean, UEA EduBR. Lá vai ter uma aba dos boletins que você pode baixar as publicações. Nós temos aqui mostrando todo o nosso produto de previsão, os boletins hidroclimáticos, projetos, publicações científicas e várias ações que foram dentro desse site aí, né? Aqui eu faço questão de frisar, está uma página do workshop, que foi um workshop realizado agora, no mês de junho passado, onde nós celebramos o encerramento do projeto financiado por FINEP FAPEAM, que financiou o LabClean e o prognóstico, né? E lançamos o site do LabClean, onde você pode ter acesso a essas informações de forma geral. Pessoal, professor, eu sempre digo assim, eu sempre falo da importância que a universidade tem e a relevância que ela tem para o estado do Amazonas, e agora eu vejo para a região norte, né? O seu projeto é um excelente exemplo do que uma universidade é capaz de fazer para uma região, né? Nós estamos enxergando a UEA como uma grande universidade, né? Eu queria que o senhor desse alguma palavra final aí, nesse bate-papo que a gente teve. Claro. Não, só queria agradecer, né, a Muraqui pela oportunidade de a gente mostrar o que é feito no estado do Amazonas, na UEA, em termos de tecnologia, em termos de ciência, né, a formação de alunos, desde graduação, de doutorado, de mestrado, e que aqui nós produzimos ciência de qualidade. Estamos agora produzindo uma tecnologia, né, uma inovação para o estado do Amazonas, para atender uma demanda ligada diretamente com a população, com a gestão pública, né? E é um grande privilégio, né? Queria parabenizar a Muraqui por isso, por essa oportunidade, e dizer que é fundamental a importância essa divulgação, né? Esse produto hoje está operacional para toda a comunidade, né, que tiver acesso, né? Como já me falaram, professor Francis, quem faz isso no estado? Tem os nossos parceiros também que trabalham de forma excelente, como o CIPAM, o CECIPAM, a CPRM, o INPA, mas o que a gente traz aqui é uma ferramenta inovadora para contribuir, né, com essa questão de decisão, tomada de decisão no estado do Amazonas. E, como eu já falei lá para vários gestores, né, é uma ferramenta disponível, está para a população, está para o gestor público, e só queremos apoiar todos vocês na questão de mitigar e reduzir os impactos severos de secas e enchentes para, principalmente, as comunidades mais vulneráveis do estado do Amazonas. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade. Professor, parabéns mesmo pela entrevista, ficou muito legal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse assunto para que o canal cresça e outras pessoas venham ter conhecimento disso. Professor, muito obrigado. Obrigado, pessoal, Fernando. até mais.